errado, né? Tá errado. Raíssa, como é que você... Vamos lá. Tá, você tá contando toda essa sua experiência. Como que você juntou isso, tudo isso, e como que você partiu para fazer consultoria empresarial? Como que você levou esse negócio de amamentação para dentro de uma corporação, dentro de uma empresa? É uma Para mim loucura. parece uma coisa que não casa muito. E o que que isso resulta na empresa? O que que melhora? O que que não melhora na vida da mulher, da família? É uma loucura isso. É assim, né? Depois da minha transição de carreira, que eu saí de dentro de hospital para empreender, foi em curto espaço de tempo, mediado a orientação divina, eu falo assim, muita oração, porque foi direcionamento muito grande também. A transição foi curta, Nessa transição. mas a experiência que você teve é grande. É uma experiência grande e complementar, eu falo, né? Quando eu fiz a transição de carreira, eu falei, nossa, eu vou sair de hospital, só sei fazer isso, vou começar outra coisa. Mas não, depois de entender, eu consegui trazer a experiência toda de lá de dentro de hospital, de UTI, para a minha atuação em consultoria de amamentação. Para mim, no começo, não era claro isso. Aí depois eu entendi que esse é meu diferencial, né? É você pegar o que você tem de bagagem para atuar com as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, depois da transição de carreira, eu comecei a ver um mundo que a Raíssa de dentro do hospital não sabia que existia, que é o que a gente fala. A gente acha que é só o público do postinho, o hospital particular ou o hospital escola, alguma coisa assim, mas só aquele mundo ali que a gente tem dentro da enfermagem. E quando a gente sai, você entende que quando você vai empreender, você vira, eu falo brincando, um produto, mas é a realidade, Sim. né? Não é vulgarmente Sim. falando, mas você vira o seu serviço. Sim. Então, você tem que aprender sobre marketing, que a gente não tem na faculdade. Você tem que aprender sobre vendas, que a gente não tem na faculdade. A gente não é preparado para empreender na faculdade. Então, chega lá na frente, além do técnico que você tem que ser, né? Da parte técnica que você aprendeu na faculdade, você tem que se virar nos 30 para saber administrar uma empresa, para saber o que é uma empresa, para saber o que é contabilidade, tanta coisa nova. E em pouco tempo, eu comecei a ter oportunidades que eu não busquei, eu falo. E essa oportunidade foi uma delas. Eu fui em um evento de amamentação, convidada por uma colega que é fono, em uma empresa, e fui despretensiosa. Falei, vou lá ver como que é, né? Cheguei lá, encontrei outra colega enfermeira que trabalhou comigo no início da minha carreira profissional. E a gente, sabe quando olha um pra cara do outro e fala assim, eu te conheço de algum lugar? E a gente não lembrava da onde. A gente foi conversando, foi vendo, na enfermagem tem muito isso. Ai, foi nesse hospital? Não, foi no outro. Aí começamos a conversar, identificou aonde. Aquelas mulheres que trabalham em 3, 4 empregos. É. Pior que o Júlio, essas enfermeiras, viu? Tem 3, 4 empregos, né? E quando não tem, pelo menos passa por vários hospitais. Vários lugares, né? Aí a gente identificou, começou a conversar. Ela falou, você tá agora como consultora de amamentação? Eu falei, tô. Ela falou, eu tô como enfermeira do trabalho numa empresa. Eu falei, que legal. Passou. Ali no final do evento, depois de muito tempo, a gente conversou de novo. Ela falou, quer me dar teu telefone? Porque vai ter um programa de amamentação na minha empresa. Eu falei, quero. Prazer, né? Eu falando comigo mesmo, falei, Raíssa, você vai fazer o quê? Como? Porque eu não tinha referência nenhuma. Zero. Eu não tinha colega nenhum que eu falasse assim, nossa, essa colega passou por isso. Deixa eu entender o que é isso. Né? Ou na faculdade, ou em qualquer lugar. Nunca tinha visto. Aí virei para ela e falei assim, olha, eu quero e eu vou fazer uma apresentação, que ela tinha pedido uma apresentação para a diretoria da empresa com o meu currículo. Só que o que precisar você vai me explicando, a gente vai conversando, porque eu não tenho referência, a gente vai fazendo junto, combinado, combinado. Então, isso caiu de paraquedas no meu colo. E eu fui me informando e entendendo no processo. Aí, a apresentação, eu falo brincando que eu ganhei a empresa, mostrando por A mais B que se tiver uma educação em saúde bem feita no pré-parto, essa mulher vai ficar melhor no pós-parto. E ela vai ser funcional o mais rápido possível. Quer dizer que essa mulher vai voltar antes do período de licença dela de jeito nenhum. Só que uma mulher que termina o período de licença e que não tem programação nenhuma de entender como ela volta ao trabalho,
e tem qualquer intercorrência por falta de informação, por exemplo, mastite, né, infecção da ferida operatória, qualquer coisa, ela pode estender mais ainda. E ela pode não ter segurança de voltar ao trabalho, ela pode deixar de trabalhar, ela pode não ter estrutura para deixar o bebê dela com outra pessoa, por exemplo, não saber nem como alimentar o bebê na ausência dela e voltar de uma forma muito superficial, ela não consegue nem se dedicar ao trabalho. Então, tem muita coisa que, se a gente faz a orientação no pré-parto e estrutura para essa mulher voltar ao trabalho, você consegue uma mulher funcional muito melhor para a empresa. Para ela é ótimo também, mas eu falo que a conversa é diferente com cada ponta. Com a mulher, eu mostro toda a segurança que ela vai ter, tudo que ela vai precisar aprender no pré-parto para ela poder voltar. E para a empresa, eu mostro o lado da empresa, porque não adianta nada eu falar para a empresa que é lindo, maravilhoso amamentar. Eles querem ver no papel ali, né? Você provar por A mais B que para eles é rentável a parte financeira, entender, né? Aí sim você ganha a empresa. Sim. Só que é uma coisa que, no dia a dia, como enfermeira, eu achava que era tão distante eu poder fazer a diferença online. Porque acaba sendo online. A gente tem uma matriz e várias filiais. Eu atendo Goiânia, eu atendo Minas, eu atendo várias cidades e aqui Ribeirão. Então, não tem como eu fazer um atendimento aqui presencial e os outros online. Tem que ser justo com todas as mulheres. Né? São mulheres colaboradoras e esposas de colaboradores. Então, é muito abrangente, tem grande quantidade de mulher. Legal. Muita mulher. E aí, a gente consegue, fazendo online, ver um resultado, assim, maravilhoso. A gente está tendo muito resultado legal. Caso de laringomalácia empresarial. Tive caso de mulher que teve bebê que foi para UTI, conseguiu sair da UTI e conseguiu amamentar. Nossa, que bom. Então, assim, são casos e casos que a gente vê que tem resultado, mesmo sendo à distância, mesmo sendo online. Não perde o valor, né? A assistência não perde o valor. E como enfermeira, antes eu tinha uma visão, nossa, eu não vou ser boa o suficiente, eu tenho laser, por exemplo, eu tenho bomba extrator, eu tenho várias coisas que eu posso atuar e ser muito melhor no presencial, e achava que o online não ia dar tanto resultado, mas não. Mas é a orientação, né? A orientação correta, né? Sim. Que ajuda também a elas terem a segurança até para voltar, para falar, não, agora eu sei o que eu tenho que fazer antes de voltar a trabalhar. Vou voltar, Sim. sei lá, daqui Estocar uma o semana, daqui um leite. mês. Então, ela já sabe todo o processo, né? Sim. Ela foi orientada, não é assim de supetão, né? Sim. E as pessoas às vezes podem estar com o pensamento, do lado da empresa é mercenário, quer saber da mulher de volta rápido. Não é bem isso, né? É saúde. Sim. Né? Tanto homem quanto mulher com uma boa saúde, né? A empresa vai ter um bom funcionário dentro no dia a dia. Sim. Né? A Dessa gente maneira. tem que ver o lado que a gente quer de saúde e, ao mesmo tempo, a gente que entende um pouco de empresa, você não pode romantizar tanto também. Sim. Tem que entender que a empresa tem que... A mulher, por exemplo, que é gestante, a empresa já sabe que vai ficar sem aquela funcionária. Né? Então, eu tento entender os dois lados para eu saber conversar com os dois lados, para conseguir atuar lá dentro. Não adianta a gente querer romantizar para a empresa e não falar da parte financeira, por exemplo, ou de que a mulher vai estar atuando com menor complicação, ou que ela vai deixar de estar de licença depois, né, de algum afastamento, alguma coisa assim, porque a gente sabe que esse é o funcionamento de uma empresa. Não é que todo mundo é ruim. Não é que a empresa é ruim. Não é que todo mundo quer o mal da mulher. Sim. Mas a gente tem que entender aonde a gente pisa pra gente saber conversar com os dois lados, né? Nossa, fantástico. E tem muita empresa procurando isso? Como que tá? É a educação da empresa para entender, né, que isso é bom para ela, é importante. Sim. O que eu vejo hoje, assim, quais empresas conseguem ter esse tipo de assistência para a mulher colaboradora? São empresas grandes, empresas normalmente que estão buscando o selo GPTW, Great Place to Work, que é uma forma de avaliação da empresa, e depois que o colaborador avalia, todos os colaboradores avaliam a empresa, ela ganha aquele selo
E tem empresas que já tem outras que buscam. Então, é uma forma de um ambiente bom para o colaborador. Essa é a visão. E isso normalmente é empresa grande, né? Que busca esse Sim. selo, que nem, por exemplo, o hospital é acreditado pela ONU, né? Que a gente tem as acreditações da ONU. E as empresas têm esse tipo de visibilidade no mercado quando ela faz um ambiente agradável para o colaborador. Eu já participei de uma pesquisa dessa, por isso que eu sei o processo um pouco, né? Como colaborador, eu já participei. Pergunta sobre como que é o banheiro dos funcionários. Pergunta sobre... eu acho que nessa pesquisa de fora da empresa, que é uma forma de avaliar sem ter a empresa por trás. É uma avaliação externa. Como que você se sente no ambiente de trabalho, você se sente à vontade na sua equipe, sabe? Perguntas, assim, bem pessoais para o colaborador. E aí o colaborador vai fazendo as respostas lá e, mediante as respostas de todos os colaboradores, eles olham se realmente esse lugar é um lugar agradável do colaborador trabalhar. Então, acho que é uma visão, assim, de empresa grande e já tendo o selo, tudo, ela é bem vista no meio empresarial. É isso que eu entendo sobre isso. Entendi. Muito bom. Então, além da saúde, tem essa questão de ser bem avaliado. Sim. Então, Tem muita coisa por trás, né? né? Esse profissional, então, quando ele está formado nisso, ele atende grandes empresas, porque, assim, não é qualquer empresa também que vai conseguir contratar um profissional desse, né? Não. É essa questão. O ideal seria o quê? Todas as empresas saberem que a mulher vai gestar, depois ela vai amamentar e ela vai precisar de uma estrutura, por exemplo. Não precisa de muito. Quem olha por fora fala assim, nossa, mas precisa de tanta coisa para essa mulher estar apta a amamentar? Não precisa de quase nada, é bem pouco. Só que é a informação, a bendita da informação na hora certa. A empresa, por exemplo, não precisa de uma sala específica para amamentação. Se ela tiver medicina do trabalho, por exemplo, tiver um lugar que a mulher consiga só um lugar fechado para privacidade, para ela poder se despir, né, tirar a blusa, para ela poder colocar a bomba extratora de leite, uma mesinha para apoiar a bomba, uma geladeirinha que seja habilitada para ela poder deixar o leite materno que ela ordenhou, né? Tem algumas coisas que são poucas que consegue dar estrutura para essa mulher que amamenta trabalhar e amamentar ao mesmo tempo, né? Continuar com a amamentação depois da volta ao trabalho. E a gente tem casos, por exemplo, de mulher que está amamentando e não sabe e tira, inclusive, vou até pedir licença para minha irmã. Aconteceu com a minha irmã. Ela mora no Canadá e ela não sabia. Ela amamentando, ela foi no banheiro, porque ela não sabia informação nenhuma de local lá na empresa. Foi no banheiro e foi ordenhar. Eu falei, por favor, pelo amor de Deus, não dá esse leite para sua filha. Por quê? Porque o leite é uma fonte de contaminação muito grande. E aí, uma mulher que tira o leite dentro do banheiro é um lugar mais sujo que ela poderia tirar. E essas mulheres não fazem isso porque querem. Elas fazem isso porque não tem orientação, não tem um local adequado, não tem uma forma de fazer tudo isso. E eu falo assim que a frase que define tudo isso para mim, é o seguinte: mulheres sempre geraram, sempre pariram, sempre amamentaram e estão trabalhando há anos e anos. E quem que está olhando sobre isso? É tão estranho pensar isso, né? Porque a empresa não sabe o que fazer com a mulher que volta e amamenta. A mulher não sabe o que fazer para voltar a trabalhar e amamentar. E não tem uma ligação disso tudo. E não tem muito profissional falando sobre isso. Sim. Então, eu estou me sentindo até pioneira de estar falando sobre esse assunto e tentando trazer o máximo disso tudo, né, para as profissionais da área, porque a gente precisa ter braço. E precisa mostrar a importância, precisa fazer tudo isso daqui para frente. Mas você acha que hoje uma enfermeira que está lá no hospital, já estudou pra caramba, está cansada, você acha que ela consegue mudar de carreira? Hoje eu provo e aprovo e mostro por A mais B que tenho certeza absoluta. Eu estava assim lá no hospital, achando que não tinha como mudar o cenário da enfermagem, porque a gente... Muitas vezes você é apaixonada pelo que você faz. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, desde lá da UTI. Só que a gente acha que é só aquilo ali que você sabe fazer. E quando você sai, nossa, brilha os olhos. Porque você fala, gente, aqui fora as pessoas... Tem um outro mundo, eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que existia tudo isso. Você começa a participar de
curso de várias coisas, né? Várias coisas relacionadas à sua área de empreendedorismo, por exemplo. Você fala, gente, como esse profissional tá me dando tanto valor assim? Eu achava que não era tanto assim. Porque lá dentro do hospital parecia que você era mais um. E, gente, tem muita gente boa. Eu tinha colegas, assim, dentro do hospital que eu falava, meu Deus, eu sou a média, assim. Aqueles lá são top, sabe? Dentro da amamentação também. Você fala, tem gente ruim, eu sou a melhor de jeito nenhum. Tá lotado de gente boa. Só precisa entender em qual lugar se posicionar, como fazer, né? A transição de carreira, entender o passo a passo. Como que eu faço? Às vezes quer uma solução. Eu tenho colegas, assim, enfermeiras, até outras profissionais que entraram em contato comigo, que querem fazer o curso, que querem mudar, e por enquanto eu não tenho nada para oferecer. Às vezes até me perguntaram se eu tinha curso já disponível para elas fazerem, mas eu tive que indicar para outras pessoas porque eu não tenho ainda. E a pessoa quer uma solução, só não entende como. E dá para fazer. Tem como, tem passo a passo, né? A gente tem que entender só Tá, mas vamos aonde lá. começar. Vamos supor que ela tem a formação, que ela até começa a trabalhar dando consultoria, ou até pega uma empresa. Ela vai ter que continuar fazendo aqueles plantões de virada de noite. Porque Difícil. parece que esse é um negócio que não sai do mundo da enfermagem, né? É. É 2, 3 empregos, é aquela loucura. A realidade, assim, é indignante, às vezes, né? Do enfermeiro, da enfermeira, da técnica, da auxiliar, da equipe de enfermagem em si. Eu já presenciei muita coisa, assim, de exaustão, de pessoa do plantão tá no computador na hora que abaixa a adrenalina ali, começa a dormir, apertando a tecla, sabe? Uma coisa assim, fora do normal, assim. E aquela pessoa que tá lá no CLT, dentro do hospital, nos plantões, pode fazer um curso, por exemplo, da consultoria de amamentação e não largar a CLT por enquanto. Porque aquela pessoa quer segurança, né? Às vezes tem a família, é a única renda da família. Então, ela precisa continuar com os plantões e com o curso e atendendo. Eu falo para a maioria das pessoas que me procuram, vai atendendo na sua folga. Vai pegando as pacientes e agendando na sua folga os casos mais simples no começo. Não é para pegar caso complexo, não é para você pegar uma empresa no começo, por exemplo. É para você ir pegando os casos mais simples e colocando assim que você consegue o mais rápido possível, porque também é o diferencial, né, do profissional atender o mais rápido que ele pode. E aos pouquinhos começa a ter mais paciente, começa a diminuir o hospital, o máximo que ele pode. Aos poucos vai tendo mais segurança, você vai fazendo a transição de carreira sem ser brusca do dia para a noite. Você vai fazendo aos pouquinhos para te dar Trocando pelos segurança. plantões, né? Sim. Devagar mesmo. Depende, né? Cada hospital é de um jeito, cada escala é de um jeito. Mas às vezes tem 2 empregos, por exemplo. Começou a aumentar a quantidade de paciente na consultoria, você deixa um emprego, fica com só. Né? Tem como fazer gradual para dar segurança. É transição, né? Não é loucura. Não é loucura. Né? Isso. Mas comigo foi loucura. Foi. Eu vi que estava assim no meu limite, né? Físico, mental, espiritual, tudo. Mas eu estava num momento durante o finalzinho ali da pandemia, que eu estava com construção da minha casa, estava com várias coisas em andamento, assim, que não era nenhum momento. Eu devia até esperar um pouquinho mais. Mas eu vi que a sanidade mental estava indo para o espaço, literalmente. E o que eu percebi, a gente falando, né, da religião, de Deus, tudo, eu percebi naquele momento que estava tudo invertido na minha vida. Para mim, hoje, é claro, aquela época não era, né? Que Deus em primeiro lugar, a família em segundo e o trabalho em terceiro, principalmente por ser mulher. Eu entendi tudo ali, em meio ao caos, né? Que eu precisava ter Deus em primeiro lugar, minha família, cuidar da minha família, que foi a primeira coisa que eu pedi desde adolescente, que era meus filhos, meu marido, tudo, que eu sempre tive isso na minha vida, como prioridade. E tava o hospital na frente de tudo. Na frente da minha família, na frente de Deus, me sugando ao extremo. Isso não é de um hospital, Daisy, sabe? Sim. Isso é sistema hospitalar. Você faz tudo o que você pode, mais um pouco, se dedica, sente que você não tem mais o que fazer e nunca é suficiente. A gente sente isso. Sente que você se especializa, que você fez graduação, pós-graduação, curso, isso, aquilo outro, estudou em casa, leva coisa para fazer em casa, às vezes que é errado, mas que a gente às vezes faz, e nunca é suficiente. Então, eu simplesmente cheguei no limite de falar, não, amanhã eu não venho mais. Depois de muita oração e angústia,
porque eu entendi que aquele lugar não era mais para mim, que eu amava, mas que não era o certo. Você já estava caminhando, você já tinha consultoria? Alguma? Não, eu tive uma experiência também na parte mais assim religiosa, que eu tava construindo a minha casa do lado de outra casa. E meu marido conhecia a pessoa que estava construindo, o moço, né? O Fabiano. Ele às vezes pode até estar vendo, depois eu conto para ele a história. E aí, quando eu conheci, eu não conhecia a esposa dele. Ele me contou que eles iam ter um bebê. Aí eu falei pra ele, ó, não sou da área, eu ainda tava dentro de UTI, tava no caos do Covid. Falei, eu não sou da área, mas se você precisar de alguma coisa, eu tô à disposição. Tá bom, tá bom. Aí ele falou, qualquer coisa eu te chamo, tá? Eu falei, tá bom. Falei, qualquer coisa eu ajudo com o que eu sei, né? Já vinha estudando, já tinha 2 filhos, tudo. Aí, num dia, o meu marido levou meus filhos numa chácara e eu, no meio da correria da UTI, urgência, Covid, intubação, aquele caos, olhei meu celular, uma mensagem dele. Ai, pelo amor de Deus, meu filho tá aqui largado no colo da minha esposa e não mama. Ai. Aí ele virou pra mim e falou assim: já passaram 2 profissionais aqui da amamentação e uma delas falou que ele ia mamar, com certeza absoluta, até ela ir embora. Ela foi embora, ele tá aqui no mama. Eu arrepio de lembrar. Eu falei, gente, o que eu vou fazer lá? Sabe? Eu falei, não tem nem chance. Tipo, passou 2 lá que sabiam muito bem, muito mais que eu, e não deu certo. Aí eu virei pra ele e falei assim, me pesou no coração. Eu falei, esse menino vai fazer hipoglicemia lá, aquele olhar da UTI que eu falo. Ele vai ficar fazendo hipoglicemia e ninguém vai ver. Aí eu falei, ó, eu estou dentro da UTI. Eu posso sair daqui e ir direto? Porque, por Deus, meu marido tá com meus filhos em outro lugar, não preciso nem ir direto pra casa. Pode, venha o quanto antes, ele falou. Falei, vou sair da UTI e fui rezando. Falei, me inspira, Deus, porque eu não sei nem o que fazer. Aí cheguei lá, aquele desespero que eu falo no olhar, né, do pai, da mãe, bebê largadinho, não mamava. Aí fui lá, entrei, conversei, conheci a mulher naquele momento, que é difícil também. Como que eu entro sem conhecer a mulher, falo pra ela, dá teu filho aqui, que eu vou te ajudar. Nossa. É uma sensação que você fala, meu, eu tô invadindo muito o espaço da mulher, né? Sim. E conhecendo primeiro o marido, sem conhecer a mulher, foi uma coisa, assim, difícil. Mas a Priscila foi uma bênção, assim, também. Aí falei pra ela, posso tentar acalmar ele enquanto você vai tomar uma água? Ela falou, pode. Me entregou, fez assim, né, naquela relaxada. Aí eu já tinha lavado a mão, com medo do Covid, com máscara, todo cuidado. Tava com a luva, fui lá e pus o dedinho assim na boca do neném. Que hoje eu ensino as mulheres, que é uma forma de acalmar o bebê sem ter uma chupeta, sem ter nada, por um breve tempinho ali. Pus o dedinho lá na boca dele, ele começou a sugar, parou de chorar. Aí você vê todo mundo, parece que o clima diminui a tensão na hora, né? Parou de chorar, calma. Aí foi lá, bebeu água, voltou, sentou. Falei, vamos com calma. O que você sabe? Coloca ele do jeito que você sabe. Ó, eu acho que você pode melhorar aqui, fazer aqui. Eu acho que não deu, acho 1 hora que eu tava lá, o bebê começou a mamar. Gente, eu já tive experiências assim. Esse caso foi um. O outro recente também, a pessoa ajoelhou no chão e começou a rezar na frente, assim. É uma sensação pra mãe, principalmente, pro pai também, mas pra mãe, principalmente. Você fala, meu Deus, mas não tava nada dando certo e agora tá dando. É uma sensação, assim, de prazer absurdo, né? Sim. Meu filho tá mamando, eu tô Alívio, conseguindo, assim. né, amamentar meu filho. E aí, nesse caso, o bebê mamou, passou 1 semana, eles me mandaram um presente, assim, super bonito, bastante coisa, super legal. Agradeceram, assim, muito. Eu faço parte, assim, como vizinho, como amigo. Atuei até no desmame, já desmamou, já tá grandinho. Já quebrou Que uma janela legal. na sua casa? Não, porque ele é o menorzinho, meus filhos são piores. Mas, assim, foi aquele tapa na cara de falar assim, meu Deus, como a assistência tá robotizada. Como tá faltando empatia. Que eu, naquele momento, sem ter o curso ainda, com menos, teoricamente, conhecimento que as outras pessoas que passaram, consegui resolver aquele problema. Por quê? Né? Porque o profissional, às vezes, tem um conhecimento, mas não tem nem empatia com a mulher, de acalmar. Você não acha que você se subestimou? Porque, assim, às vezes a gente acha que a gente, passando por um curso, a gente já está formado.
né? Mas a gente ignora toda aquela formação de vida real que a gente tem. Sim, Às vezes, até a busca que você teve fora de cursos, pegando coisas aleatórias, estudando por você mesmo, sim, você adquiriu essa experiência e estava lá guardado, com né? certeza. Hoje você tem tudo isso concentrado e você consegue é, mostrar para alguém, ensinar alguém a fazer, né? Para que ela tenha confiança. Parece que você não tinha muita confiança. Você sabia, mas tinha Sim, confiança, né? E acabou fazendo. sim. Eu acho que isso acontece sempre. Porque, assim, cada pessoa tem uma personalidade, né? A minha personalidade é de me cobrar demais. Sempre foi. E isso eu tenho que tomar cuidado com a autossabotagem. A gente tem que pensar muito nisso, né? Sim. Porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer as coisas de marketing digital, né? Aprender sobre tudo isso, entender, atuar na parte de curso online, por exemplo, já fazendo o meu curso online e depois entendendo como que acontece os cursos online, eu comecei a ter uma parceria, né, que hoje é meu parceiro, para toda essa parte digital. E ele virou para mim e falou assim: Nossa, mas você reclama tanto, tanto do dia a dia dos outros profissionais e fala que tá errado, que isso, que aquilo. Por que você não faz alguma coisa para mudar? E foi aquele tapa na cara, né? Falei, mas o quê? Eu tô querendo atuar com as mães, tô querendo ensinar as mães a amamentar, tô querendo fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Ele falou: Por que não pros profissionais? Essa é uma só, né? Olha o tanto de mãe que tem. É, Gente, não dá conta. sabe o que eu respondi? Eu falei, não, acho que eu não consigo. Ele falou, pera aí que eu vou te mostrar. Ele foi pegando profissional por profissional e trazendo pra mim, analisando pra mim. Ele falava, ué, mas essa aqui que você falou que é referência, o YouTube dela nem tem conteúdo, o Instagram dela não teve interação, foi mostrando da parte que eu não tenho, olhar crítico. Será que tá tendo aluno? Vamos ver. Essa live aqui, vamos entrar nessa live. A gente foi começando a entender esse mundo, ele da parte minha, né, de Uhum. enfermeira, de amamentação, e eu da parte dele, técnica, né, de tudo isso. Aí eu comecei a entender que, nossa, mas então acho que pode ser que dê certo, né, fazer um curso. Então isso está em andamento, a gente já tem o esqueleto de um curso,